Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que seria uma maneira eficiente de você criar o percurso de corte quando você for trabalhar com recorte de várias peças semelhantes, ou seja, cópias idênticas. Essa é a melhor maneira, eu acho que ela é mais eficiente, ela também evita possíveis problemas, principalmente se você tem uma CNC Router, que sim, pode acontecer de que em trabalhos mais prolongados ela acabe perdendo passos. E se você utiliza o método convencional, se algum ponto do trabalho ela perder passo, ela vai afetar todas as peças, tá? Agora, enfim, se ela tem uma perda, mesmo que ela tenha uma perda de passo, mas é uma perda pequena em uma peça, isso é quase insignificante. A questão é o acúmulo que pode acontecer. E eu já vou explicar aqui na prática como que você vai fazer. Aí, a princípio, também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, construção, programação. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá e o pessoal está sempre ajudando também. Tá, então vamos lá. Eu vou utilizar o exemplo mais básico aqui, mas é o que vai se aplicar em praticamente todas as situações. Vamos colocar aqui a situação que eu precisaria cortar uns quadradinhos de 80 por 80. E internamente aqui, ó, ele tivesse um círculo de 40. Tá? Então, quando é uma peça, aí como que a gente aprende a trabalhar? O básico, o básico. Aqui a gente vai ter um recorte externo e um recorte interno. E daí é sempre a questão de seguir a ordem lógica, que é recortar o que for recorte interno, tá? Porque, enfim, se eu recorto o que está externo, ele vai soltar a peça do material. Então, depois, se eu for lá para fazer o recorte interno, não vai ter como. Salvo se você deixou tabs, mas em algumas situações deixar tabs acaba complicando o trabalho. É bem mais fácil seguir a ordem lógica, aí acaba dispensando o tab em algumas situações. Tabs, para quem não sabe, tabs ou pontes são aqueles pedacinhos que a gente determina quando a gente não quer que o material se solte por completo, ou a peça se solte por completo do material, ela vai ficar presa ali. A questão do tab, sim, ela ajuda bastante na questão de não ter marcas na peça e tudo mais, porque uma vez que ela se solte por completo, às vezes a gente está trabalhando com material muito fino e tudo mais, pode ser que o simples movimento da fresa de saída, ele puxa essa peça, a peça pegue na fresa e tudo mais. Só quando é um material um pouco mais grosso, geralmente dispensa a necessidade de tabs, usa só aqui o percurso de corte seguindo a lógica, sempre o que for interno, depois externo. Então, se tratando de uma peça, eu viria aqui, determinaria por dentro, calcular. Deixa eu deixar isso daqui como MDF mesmo. Por dentro, e depois eu venho e crio um percurso para recortar por fora. Tá? Aí vamos simular todos os percursos. Então aqui eu teria a situação para recortar uma peça. Vou recortar a parte de dentro, vou recortar a parte de fora. Aí a questão, eu preciso fazer, vamos colocar aqui tipo umas 16 peças dessa. Preciso fazer 16 dessa. Não tendo conhecimento dessa possibilidade, o que a pessoa faria? Ela faria várias cópias de fato do vetor. Ctrl C, Ctrl V, tá? Só vou fazer 4 aqui só para ficar de referência e dar a explicação. Daí Ctrl C, Ctrl V. Tá, e daí se ela precisasse fazer, por exemplo, 16 peças dessa, ela iria replicando, né? Faria as 16 aqui, eu não vou fazer que não vai ter a necessidade. Só que a grande questão é que, por exemplo, ela tem 16 peças ali. Aí como que ela vai criar esse percurso de corte? Da maneira tradicional. Mesma coisa, ela vai vir aqui para fazer o recorte de dentro.
Aí ela vai selecionar todas as partes de dentro, tá vendo? Só o círculo, calcular. Aí depois ela vai vir no outro percurso e vai selecionar aqui agora só os quadrados e também vai calcular, tá? Aí quando ela simular todos os percursos, supondo que tivesse 16 aqui, a máquina recortaria 16. Só que a questão aqui, o que eu vou explicar a partir de agora, é justamente para a questão de trabalhar mais eficiente e não ter problema com perda de passo. O que acontece nesse sistema aqui, nesse método que você cria de fato vários vetores, mesmo que eles são idênticos, você criou vários vetores, são cópias. A máquina ela trabalha da seguinte maneira: ela vai nessa primeira peça, vai recortar por dentro, daí ela vai para a segunda peça, recorta por dentro, na terceira e assim sucessivamente, quantas peças você tivesse aqui. Seguindo o exemplo, ela recortaria esses 16 círculos internos, depois voltaria aqui, com base na referência 00, para iniciar o corte dos quadrados. Daí cortaria o primeiro quadrado, segundo e assim sucessivamente. A questão é que, primeiro, eu acho que é mais eficiente o que eu vou ensinar agora. Segundo, se a sua máquina está perdendo passo, vamos supor que você lá na última peça, por mais que a sua máquina tenha uma pequena perda de passo, ela perdeu um passinho aqui, ou seja, vamos colocar assim que perdeu um passo, ela perdeu 1 milímetro do alinhamento. Aí depois ela perde mais 1 milímetro, mais um. Quando ela concluiu lá a outra peça, ela já perdeu, já deu uma diferença significativa. Quando ela voltar aqui para iniciar o recorte dos quadrados, o que vai acontecer? Vai afetar todas as peças de forma negativa, ou seja, vai ficar desalinhado. Agora sim, mesmo havendo uma perda de passo, eu estou falando de perda de passo pequena, tá? Eu só estou potencializando o erro porque para exemplificar o que pode acontecer sim. Mas quando vai se executar pelo método que eu vou ensinar, ela vai vir nessa primeira peça, ela vai recortar o centro e já vai recortar o externo, tá? Ela já vai recortar o externo, ela vai realizar os dois processos naquela peça. Poderia ter até 3 processos na mesma peça, obviamente, desde que utilize a mesma fresa. Por exemplo, eu poderia utilizar a mesma fresa para fazer, sendo uma fresa fina, para escrever alguma coisa na lateral da peça, tá? Aí vamos agora ver como que cria isso. E uma outra vantagem, nessa situação aí é dispensável, ou seja, não precisa fazer esse monte de cópia aqui como eu fiz. Você vai criar um vetor, o primeiro vetor da peça que você vai fazer várias cópias, e depois você vai simplesmente replicar os percursos, não é as peças, e sim os percursos, e da mesma forma ela vai recortar todas as peças. Então como é feito isso? Primeiramente, vamos gerar aqui o arquivo de corte só para uma. Vamos já reiniciar a simulação. Agora, aqui também o corte externo. Vou calcular ele de novo aqui, já que eu apaguei aqueles outros. Tá. Então, aqui o que eu fiz nesse primeiro momento, eu criei os percursos, o percurso de corte interno e externo para apenas uma peça. Agora você vai vir aqui, ó. Nessa opção, Array Cup Toolpath, não sei se vai estar traduzido o seu aí, alguma coisa do tipo, mas é esse desenho aqui, ó. Vocês estão observando aí, ó. Tá vendo? Ao entrar aqui, então você vai selecionar quais os percursos que você vai querer fazer várias cópias dele. E logo aqui embaixo vai ter rows e columns, que significa linhas e colunas. Sempre quando a gente fala linha, linha é assim, ó, da esquerda para a direita. Isso é uma linha, ó. Da esquerda para a direita, é uma linha. Sempre que for uma coluna, pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, eu estou falando de uma coluna. Linha assim na horizontal, coluna assim na vertical. Ou também, que já é de conhecimento para quem tem CNC, Y e X, tá vendo? Então toda vez que você inserir aqui uma linha, vai ser no sentido de Y. Toda vez que você inserir uma coluna, vai ser no sentido de X. Então, na máquina a gente vai ter... pode variar, né, de máquina para máquina. Mas a gente entende X aqui, ó. X
tá? Então quer dizer que uma vez que eu inserir coluna, ele vai colocar cópias em X. Uma vez que eu inserir linhas, ele vai colocar cópias dessa peça em Y. E você coloca quantas linhas você quer e quantas colunas. Selecionou aqui e você vai clicar em calcular. Aqui você vai selecionar essa opção Gap. Essa opção Gap vai funcionar da seguinte maneira. Você vai determinar um espaço, ok? Entre cada peça, ele vai considerar cada peça e vai dar um espacinho. Aqui também considera como se fosse milímetros. Então ele vai ter um espaçamento lateral aqui de 10 milímetros para a próxima cópia. Um espaçamento aqui na parte superior de 10 milímetros também. Aí eu vou clicar aqui, ó, em calcular. E tá vendo que agora eu tenho 16 cópias de percurso, só que eu só precisei desenhar um vetor. São cópias idênticas. E dessa maneira, agora quando eu inicio aqui o processo de corte, vamos deixar ele bem devagar para ver se vai. Tá vendo, ó? Ele está executando peça por peça, do começo ao fim. Então, assim, por mais que às vezes o equipamento ele tenha ali uma perda de passo, ou se ele não tem, às vezes acontece, dá uma travadinha no motor, dessa maneira não afeta as peças que já foram prontas, porque ela produz e acaba. E daquela outra maneira, como eu expliquei, ela faria a primeira, só interno, depois a segunda, terceira, quarta. Se dá um probleminha aqui na última peça, um travamento inesperado, o computador deu uma travadinha, perdeu o passo, quando ela voltar aqui para o início, ela já comprometeu todas as peças, porque ela não tem mais a mesma referência. Então esse quadrado vai estar desalinhado, esse vai estar desalinhado e assim sucessivamente. Então utilize esse recurso quando for fazer várias cópias. Tá? Na questão de ser eficiente, a gente só vai desenhar um. Quantos a gente vai fazer de cópia, simplesmente a gente vem e determina aqui. Poderia ser quantos quisesse. Tá? Dessa maneira aqui. Cara, quantos você colocasse aqui, ele já replicaria. E muitas vezes, questão de CNC, a gente costuma fazer muito essas coisas de recortar vários vetores, vários círculos, quadrados, essas coisas. E tá aí, ó. Tá vendo? Então, enfim, utilize esse método. Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E tem outro vídeo que eu postei anterior a esse, que basicamente lá eu já estou, na prática, executando um processo semelhante a esse. Tá ok?